Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada extremamente especial. Uma mulher que escolheu dedicar a sua vida à justiça, à defesa de direitos e enfrentar todos os desafios de uma das áreas mais intensas e importantes do direito. Diretamente dos Estados Unidos, nossa convidada é formada em Direito, atua na área criminal e já possui 4 anos de experiência e dedicação à advocacia. Mais do que exercer uma profissão, ela construiu uma trajetória marcada pela coragem, responsabilidade e compromisso com as pessoas que precisam ser ouvidas e defendidas. Além de advogada criminalista, ela também é proprietária do seu próprio escritório, onde desenvolve um trabalho sério e humano, buscando sempre atuar com ética, profissionalismo e empatia em cada caso que acompanha. A área criminal exige equilíbrio emocional, firmeza e muita preparação. E a nossa convidada carrega tudo isso em sua caminhada profissional. Hoje nós vamos conversar sobre carreira, desafios da advocacia criminal, vivências da profissão, experiências marcantes e também conhecer um pouco da pessoa por trás da profissional. Afinal, toda trajetória de sucesso começa com sonho, esforço e muita persistência. Então, já prepara o coração, porque esse episódio promete ser inspirador, interessante e cheio de aprendizado. Com muito prazer, recebemos hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente vai fazer de primeira assim, em que momento da sua vida você percebeu que queria seguir essa carreira de direito? Bom, na verdade, eu detestava direito. Eu detestava. Meus pais são advogados, então eu via eles trabalhando muito e eles não tinham muito tempo para sair, para a família, para viajar e tudo mais. Então eu detestava direito. Só que eu gostava de gente. Então eu queria ser psicóloga. E aí eu insistia nisso, em fazer psicologia. Até que quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu tive um contato com a espiritualidade. E aí, em um sonho, a espiritualidade falou que estava me convocando, me chamando para o direito. E aí eu abri mão de fazer psicologia e segui para o direito, e mais notadamente para o direito criminal. E durante a sua faculdade, qual foi o maior desafio que você enfrentou até chegar na advocacia criminal? Bom, acho que o desafio na faculdade em si foi lidar com muitas pessoas diferentes. Na época eu era uma menina muito jovem, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, logo depois de terminar o ensino médio. E aí eu cheguei no Rio e aí uma campada de gente diferente e pra mim foi muito difícil lidar com isso, com as diferenças, com a pluralidade de pessoas. Mas, apesar de ter sido difícil, com certeza foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu entendo que quando a gente vai trocando com outras pessoas, a gente vai também amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo pra caramba. E aí, durante a faculdade, eu percebi, a primeira coisa que eu percebi, na verdade, que me chamou muita atenção no direito penal, foi a situação das pessoas presas. Como as pessoas presas, elas não têm acesso a direitos básicos. E aí, isso desde o primeiro período de faculdade, sempre me chamou muita atenção, sabe? E aí eu comecei a querer pesquisar mais sobre isso, querer estudar mais sobre isso, e aí voltar a minha atuação para ajudar essas pessoas que estão em algum tipo de conflito com a lei, com o direito. Bom, muitas pessoas têm uma visão totalmente diferente da advocacia criminal. Como você definiria essa área para quem não conhece o direito? Muita gente tem a ideia de que advogado criminalista é defensor de bandido, né? Essa é a realidade. Todo mundo fala, advogado criminalista, advogado de porta de cadeia, defensor de bandido, você acha certo, leva pra sua casa, né? Tem muito esse discurso. Mas eu entendo que, na realidade, todo mundo, todos nós, temos algum tipo de conflito com a lei penal. Todo
momento já cometeu algum crime. Por exemplo, quando você chama alguém de burro, porra, tá cometendo um crime, você tá cometendo um ilícito penal. Quando você xinga uma pessoa, você tá cometendo um ilícito penal. Então todo mundo já cometeu algum crime na vida. Então eu não enxergo essa questão da advocacia criminal como a maioria das pessoas enxergam, mas eu utilizo a minha profissão para poder trazer dignidade para as pessoas. Qual foi um caso ou situação na sua carreira que mais marcou você emocionalmente ou profissionalmente? Tiveram 2 casos, eu acho, que foram os mais marcantes assim, na minha carreira. O primeiro deles, eu não era nem advogada ainda. Eu tinha terminado já a faculdade, eu passei na prova da OAB no 9º período da faculdade, então quando eu terminei, eu já tecnicamente já podia pegar a OAB, só que a carteira demora para ser expedida, né? E aí nesse meio tempo, um colega meu de infância, que não era mais próximo, né, mas tão próximo, ele foi preso por tráfico e ele tava com 2 pinos de cocaína só. E aí a gente brincava na rua juntos, a gente brincava na rua, a gente era muito amigo, a gente tinha uma proximidade na infância ali. E ele foi preso por tráfico, a família me procurou, caramba, ajuda a gente, que não sei o que e tal, como é que a gente vai fazer? E aí eu fiz uma parceria com a minha mãe na época, porque eu ainda não tinha o número do registro na ordem, e aí ela assinou pra mim, e a gente fez essa defesa desse meu amigo e conseguimos soltar ele. Então, a minha primeira liberdade eu conquistei antes de pegar definitivamente a carteira da ordem. E esse caso me chamou muita atenção porque era um rapaz muito jovem e, caramba, ele tava com uma quantidade muito pequena de drogas. E aí eu fiquei pensando, será que se a gente estivesse numa área em que as pessoas têm mais dinheiro, ou se ele tivesse um poder aquisitivo maior, se ele tivesse mais grana, será que isso teria acontecido com ele? Então isso foi uma coisa que me tocou muito. E o segundo caso foi um caso de praticamente um milagre que aconteceu com um cliente, que ele era um cliente de Itaguaí, ele era envolvido com a milícia, e aí um belo dia a milícia estava combinando de tomar uma boca de fumo do tráfico, do Comando Vermelho. E aí eles trocavam ameaças e tal, pelo rádio transmissor, por mensagens, só que eles não sabiam que a Polícia Civil tinha interceptado o telefone deles. Então, quando a milícia chegou para atacar a boca de fumo, na data e no horário combinado, a Polícia Civil deu um bote neles e prendeu milícia e os integrantes do Comando Vermelho. Então pensa, 3 forças diferentes trocando tiro entre si. Foi uma loucura. E aí ele tomou um tiro de fuzil na cabeça. E ele sobreviveu. Ele foi levado pro Pedro II. Ele ficou em coma durante um tempo. E aí, assim que ele acordou do coma, ele foi direto transferido para a penitenciária. Só que a questão é que lá não tem um suporte para isso. Como é que numa penitenciária vai ser tratado uma pessoa que acabou de tomar um tiro de fuzil na cabeça? E aí eu lembro que uma das vezes eu fui lá fazer a visita a ele e eu vi uma das cenas mais tristes da minha vida. Ele estava numa cadeira de rodas, que era uma das sequelas do tiro que ele tomou, e com a mesma roupa que ele já tinha sido preso há, 30 dias atrás. E ele não falava mais, e a cabeça dele tinha uma entrada aqui, exatamente nessa direção, e um rombo aqui, assim, desse tamanho mais ou menos. E aí ele tava cheio de mosca em volta dele. Ele tava cheio de mosca em volta dele. Porque não tinha material para fazer a limpeza, não tinha nada, ele não tinha remédio. Você tem noção? Ele estava num tratamento e ele não tinha remédio para dor. Uma pessoa que acabou de tomar um tiro de fuzil, não tinha tratamento para dor. E aí quando ele conversava comigo, ele já não formulava frases mais, né?
e ele só reclamava muito de dor. E aí isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele não conseguia ir ao banheiro, então tudo ele estava fazendo na roupa. Então aquela roupa que ele já estava há 30 dias, já estava com xixi no corpo. E ele fedia muito, muito. E aí a gente que é advogado, a gente não pode entrar com nada lá dentro do presídio, né? E aí eu troquei uma ideia com o policial. Eu falei assim, cara, olha só o estado que meu cliente está. Pô, eu não tô nem falando aqui como profissional, tô falando como uma pessoa humana, sabe? É o mínimo de dignidade. Deixa eu trazer fralda geriátrica pra ele, remédio pra dor, mais forte que eu encontrar na farmácia, e deixa eu trazer também alguns itens para poder limpar os ferimentos, porque ele tá cheio de mosca. Daqui a pouco vai dar um bicho, alguma coisa assim, isso sim já não tava, né, lá dentro. E aí ele abriu uma exceção para mim, e ele deixou que eu levasse esses itens. E esse meu cliente, ele morreu depois de um tempo, mas ele morreu exclusivamente pela negligência do Estado. Essa questão do Estado tratar esse tipo de pessoa como uma pessoa que, se morrer, é só mais um. Então isso me tocou bastante também. Para abrir para o público fazer perguntas. Vai primeiro, não, pode ir. Qual foi a sentença mais alta que o cliente seu já pegou? Então, o cliente meu, que eu tenho atuado no processo, foi esse último que ele recebeu o estupro, que cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a sobrinha. Ele recebeu 13 anos e 9 meses de pena. Mas eu já vi gente recebendo 30. Quando eu trabalhava no fórum, teve um outro caso de estupro que o cara recebeu 30 anos, porque tinha várias qualificadoras, né? E aí foi aumentando a pena, ele chegou a 30 anos. Mas na minha atuação, o limite foi esse, 13. Pode ir? Vai ser meio polêmico, mas você tá. Vamos supor, você falou aí sobre o negócio de estupro. Você já pegou algum caso como esse, não já? Correto? Sim. Vamos supor, se acontece com alguém da tua família, uma prima, uma irmã, se tu tiver, não sei, que aconteceu de ser estuprada, vamos supor. Aí o cara não te conhece, não conhece, sabe que você é da família, chega em você e fala pra tu defender um tal caso e joga, sei lá, 50 mil na tua mão agora. Vamos supor assim, você defenderia ou não, sabendo que é da tua, sabendo que o cara fez com alguém da tua família. Não, certamente não. Até mesmo porque ele não ia mais estar aqui pra contar a história. Uma outra pergunta também. O que acontece quando é prisão preventiva? Acho que é preventiva que se fala, né? Preventiva. Preventiva, isso. Não sei. Vamos lá, a prisão preventiva, ela acontece antes do juiz dar a martelada no cara. Então, por exemplo, o cara tava vendendo droga ali na biqueira, no ponto. Aí a polícia chega e dá uma abordagem lá, dá uma batida. Aí, nesse caso, leva o cara preso em flagrante. Aí, depende, né? Se tá na biqueira, porque provavelmente tem uma situação financeira não muito boa. Aí, nesse sentido, como existe uma seletividade, né, do nosso sistema penal, que se inclina para isso, para prender pessoas em estado de vulnerabilidade, vai lá, vai prender o cara, e o juiz pode determinar que aquele cara vai ficar preso até a sentença, até o juiz dar uma martelada lá. Só que isso a gente precisa entender que na legislação, na lei, está dizendo que isso é exceção, que isso deveria ser exceção. Só que na prática, isso não é. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem aí mais de 30% das pessoas que estão presas não tiveram sentença. E aí, como é que a gente faz? Porque pode ser gente inocente. E aí esse é um problema que a gente, quando eu digo a gente, eu digo os advogados criminalistas que são de fato combativos, que a gente vai para congresso, a gente troca ideia, a gente está sempre junto. A gente tem enfrentado bastante no Brasil esse problema. Uma outra pergunta também. Tipo assim, se tu pegou alguém do Comando Vermelho e foi preso, lá na prisão, eles jogam, tipo assim, tudo junto e tem guerra lá nessa questão, tipo, um cara do Comando Vermelho, o cara do Marcelo, o meu cara do TCP, o Melissa. Tem rivalidade lá dentro sobre isso ou não? Então, quando vai preso, joga todo mundo para um presídio só, que é um presídio de triagem. Aí ali naquele presídio, que vai todo mundo que está preso em flagrante, e de cumprimento de mandado, de prisão, aí eles separam por cela. Quando o cara está entrando, eles
eles perguntam, tu é faccionado? Aí ele fala, pô, sou CV, sou TCP, sou da milícia. Aí ele já tem células específicas. Aí, tipo assim, por exemplo, o cara que tá preso por pensão alimentícia é o mesmo presídio, só que é cela diferente. Inclusive é uma das mais cheias. Aí prende lá o cara, uma cela de pensão alimentícia, uma cela de comando vermelho, uma cela de terceiro comando, uma cela de milícia, uma cela de neutros, né? O que seriam os neutros? Ah, o cara estuprou, matou, são crimes que não são relacionados com facção criminosa. Outra pergunta. O que você acha, qual a sua opinião sobre certas pessoas que não pode falar aqui, né? Negócio de política, né? Não. Enfim, meio que serem favoráveis, apoiarem a pena de morte aqui no Brasil. O que eu acho das pessoas apoiarem a pena de morte e o que eu acho da pena de morte? A nossa legislação, a lei, diz que não pode ter pena de morte no Brasil, com exceção se a gente tiver um estado de guerra, né? Aí o desertor, ele pode receber pena de morte. Só que, na verdade, a gente fala que não existe pena de morte no Brasil, mas não existe no papel. Porque, na realidade, a nossa polícia, principalmente a polícia do Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Então a gente perde muitos policiais em confrontos armados, nessa chamada guerra às drogas, né? A gente perde muitos policiais, a gente perde traficantes, a gente perde pessoas, no geral. Então esse é o primeiro ponto, né? Na lei tá falando que não pode, mas na prática a gente sabe que isso acontece. E o segundo ponto é que a pena de morte, ela não funcionaria para ser implementada no Brasil, pelo menos, né, que é o sistema que eu estudo. Por quê? Porque a gente tem muitos casos em que a justiça manda prender a pessoa ou atribui uma pena para aquela pessoa e descobre depois que a pessoa é inocente. Isso acontece muito. Aconteceu um caso, por exemplo, nos Estados Unidos sobre isso, há uns anos atrás, em que um menino menor de idade, ele foi acusado de estuprar uma garota e ele foi condenado à pena de morte na cadeira elétrica. E aí, depois de anos, descobriram que o menino era inocente. Então, imagina, quando você prende uma pessoa e ela é inocente, beleza, pelo menos tem como reverter, soltar essa pessoa em algum momento. Mas quando você mata, você não consegue mais voltar atrás. Pode perguntar. Então, como que você se sente defendendo? Você se envolve emocionalmente com o que você... Como é que eu posso dizer? Eu não sei qual é a sua opinião sobre esses casos, entendeu? Mas você se envolve emocionalmente, você passa à frente, entendeu? Sobre casos que envolvam estupro, essas coisas? Exatamente. Sim. Então, eu, Ana Beatriz, sou uma mulher extremamente feminista. Eu sou super pela pauta da defesa das mulheres. Eu acho que as mulheres, é o mínimo, né, devam andar seguras na rua. Eu acredito que a gente deva acabar com a cultura da pedofilia, óbvio, a cultura do estupro, porque isso está enraizado no nosso país, na nossa cultura, e isso me enoja enquanto pessoa. Mas como profissional, eu consigo fazer uma separação no sentido de que, se o cara realmente cometeu aquele ilícito, aquele crime, e existem provas nesse sentido, eu só sou advogada, eu não faço milagre. Eu não sou santo, milagreiro. E eu explico isso sempre para a família. Então, nesse caso em específico, existiam provas de que ele tinha cometido um crime de estupro, né? E aí, ele foi condenado. A gente não consegue impedir uma condenação quando existem provas. Só que a gente consegue assegurar que aquela pessoa, mesmo condenada, ela vai ter acesso ao mínimo de dignidade. Por exemplo, essa pessoa não vai ser agredida no momento da prisão, essa pessoa vai ter acesso à alimentação, à comida. Então, eu consigo separar nesse sentido. Agora, com relação à sua pergunta, se pra mim é difícil em um ponto específico ainda,
que é o seguinte: quando é um crime de estupro e tem algum registro no processo de áudio ou de vídeo, de foto, que eu precise ver, óbvio, para poder fazer a defesa, cara, pra mim isso é complicado. Ou quando é algum caso muito chocante. Por exemplo, há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tenho alguns parceiros, né? São ou advogados recém-formados ou advogados que não mexem com criminal. E aí minha parceira me ligou, falou assim: Bia, você tá no escritório? Eu falei: tô. Aí ela: chegou um caso aqui pra gente, dá uma análise aí no processo e vamos ver se a gente consegue fazer essa defesa, se a gente pode ajudar esse cliente que tá preso. E aí eu fui dar uma olhada no processo. Cara, o cara tinha abusado sexualmente da enteada e a mãe era conivente com tudo. A mãe auxiliava a essas coisas acontecerem. E isso acontece muito mais do que a gente acredita. A maioria desses casos que chegam lá no escritório, ou a mãe era conivente, ou a avó, ou o pai era conivente, ou o tio era conivente com abuso. Então, é por isso que eu sempre falo que a escola tem um papel muito importante nisso. Porque muitas das vezes esse abuso foi identificado por um professor ou uma professora e levaram esse caso à polícia. Então, nesse caso que eu comentei, foi também essa situação. A escola identificou e levou o caso à polícia. E aí o cara foi preso, desse segundo exemplo, acho que ele foi preso 20 anos, recebeu uma condenação de 20 anos, estava cumprindo aí uns 2, não tinha o que fazer, continuou preso. Como é que foi a decisão de abrir seu próprio escritório? Então, como eu falei, os meus pais são advogados, mas eles advogam em outra área, completamente diferente. Eles trabalham com previdência. Eles gostam de aposentar, velhinho e tal, eles adoram essa tranquilidade. Só que eu sou muito agitada. E eu gosto de estar em contato com a galera, né? Eu gosto de estar em contato com o traficante, eu gosto de conversar, de trocar ideia, de entender a vivência também dessas pessoas. E aí eu pensei, cara, a minha advocacia é muito diferente da advocacia dos meus pais, então eu vou abrir minha própria marca. E aí o nome do meu escritório hoje é Ralph de Teperino, Advocacia e Consultoria Jurídica, e a gente presta justamente esse papel de trazer o melhor atendimento que a gente conseguir para o nosso cliente e o mais profissional possível. Eu vejo que muitos advogados acabam trabalhando muito no improviso, né? Vai ali, atende de qualquer jeito, nananã, e lá no escritório não, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, sempre pensado no crescimento do escritório como empresa e sempre pensado também em como que o cliente vai se sentir. Eu sempre penso, assim, cara, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser atendido? E aí eu atendo da melhor maneira possível. Você que está nesse ambiente criminalista, não te dá um certo medo, não? De acontecer alguma coisa e respingar sobre você? Medo no sentido de quê? De assim, você tá... entrar na chapa por causa de algum cliente? Isso aí. Pô. Não cagaço, não? Não, cara. Sabe por quê? Eu me sinto, na verdade, mais protegida. Já aconteceu, por exemplo, de eu passar na rua e o traficante me reconhecer, eles me respeitam muito. Assim, eles tratam assim, Deus no céu, a mãe deles e a advogada na terra. Então, eu me sinto mais segura. Por exemplo, em Paracambi, a maioria dos meninos, me conhecem, entendeu? A maioria dos meninos. Então, às vezes eu não os conheço e eles me conhecem. Então, isso me gera um certo tipo de segurança. Agora, cara, eu tomo cuidados básicos, né? Eu não vou enfiar preso no meu carro. Eu não vou enfiar traficante no meu carro. Quando eu vou pra delegacia, por exemplo, com um cliente pra depor, eu não fico dando bobeira na porta de delegacia com o cliente. Não fico com o cliente do meu lado. Porque sim, tem advogado que morre por causa disso. Então eu não dou bobeira. Não fico na frente de fórum trocando ideia. A gente troca ideia lá dentro. Imagina, rostinho bonito desse ser baleado por causa disso. Na frente, acabou, filho. Eu tenho outra Vai. Em relação à nossa cidade aqui em Paracambi, no caso a gente tem visto que tem acontecido alguns
acontecimentos que é um pouco preocupante. Como que você acha, no caso, para onde a nossa cidade está caminhando em relação a isso? Mas que acontecimentos preocupantes com relação à droga, à apreensão de droga? Não, a questão de droga é ótimo, né? Tem que prender, mas a questão da criminalidade aqui em Paracambi. A gente tem uma certa noção que está aumentando um pouco, né? Isso. Na verdade, já esteve pior. O que está acontecendo hoje em Paracambi é um fenômeno de repressão ao tráfico e a outros crimes. Então, quando tem uma prisão maior, você vê assim, caramba, a polícia está prendendo muitos. Isso significa que o crime aumentou? Não necessariamente. Às vezes, o que acontece é o aumento do policiamento, e aí com o aumento do policiamento gera mais prisões, consequentemente. Então, a situação da criminalidade no Brasil já esteve, no Brasil em Paracambi, já esteve muito pior nos anos de 2019, 2021, tava sinistro, mas hoje em dia eu vejo que o que acontece é o aumento de policiamento. E aí esse aumento de policiamento gera automaticamente, consequentemente, maiores apreensões e aí dá essa impressão pra gente de que o crime tá aumentando. O que você acha sobre a mega operação que teve lá na Penha, no Alemão? Você sabe se morreu realmente inocente ou só foi traficante que morreu lá? Bom, a gente não consegue contabilizar com precisão quem foram as pessoas que morreram, porque o Estado que deveria fazer essa contagem não fez. E aí não fez por quê, né? Já também entra de novo nessa questão, não fez por quê. Existem algumas pessoas que o Estado considera que são pessoas matáveis. Ou seja, se morrer, amanhã faz um dia, né? Então, não houve essa contagem justamente por esse motivo. E aí a gente precisa entender que essas operações em comunidades, chamadas de mega operações, vão apreender algumas armas de fogo, vão apreender drogas, beleza. Só que, e os grandes traficantes? As pessoas que realmente fazem essa engrenagem do tráfico rodar. Quem são essas pessoas? A gente nem sabe quem são essas pessoas. Ou se a gente sabe o nome de um ou outro líder de facção criminosa, a gente não consegue chegar neles. É muito interessante porque uma dessas operações foi para prender o Doca. Beleza. Só que, quando chegou lá, o cara tinha fugido. Por que o cara tinha fugido? Ele já sabia. Vazou a informação. Só que se a operação era sigilosa, só quem sabia era a polícia, essa informação vazou da onde? De dentro da polícia. Então, quais são as providências que o Estado está tomando para punir quem está vazando esse tipo de informação? Esse é um pensamento. Segundo ponto, a maior apreensão de fuzil que a gente teve na história do Rio de Janeiro e do Brasil, você sabe onde foi? Foi lá na Barra da Tijuca, num condomínio de luxo. Por quê? Porque esses grandes traficantes, a maioria deles não moram no morro. Quem coordena realmente o tráfico internacional de drogas, principalmente o tráfico da cocaína, que é super lucrativo, e pra vocês terem ideia de como é lucrativo, só abrindo um parênteses, a cocaína que vem da Colômbia e da Amazônia, quando ela chega na Europa, por exemplo, ela tem uma valorização de 6:1. Então, tipo assim, se a cocaína vale, sei lá, R$10, lá na Europa vale 60. Se vale 100, lá vale 600. Se vale 10 mil, lá vale 60 mil. Então, é um dos negócios mais lucrativos do mundo. E aí, quem tá por trás disso? A gente não sabe, mas certamente não é o cara que tá lá na biqueira vendendo droga. Então, não é inteligente esse tipo de operação e, estatisticamente, não é muito eficiente, como as operações de inteligência da polícia. E o que você quer dizer, como você disse aí, que o Estado define umas pessoas que são matáveis, assim? O que seria? Bom,
Isso eu digo com base nas próprias políticas públicas, né? Do meu conhecimento empírico, do meu conhecimento do dia a dia. Eu percebo que existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre um traficante de classe média alta e um traficante do morro. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente teve uma apreensão muito grande com um cara que ele era filho de uma desembargadora. Teve apreensão de arma, várias armas, e de muita cocaína. E no mesmo período, eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento da prisão do Rafael Braga. Foi em 2021 ou 2022, por aí. O Rafael Braga foi preso com poucas gramas de maconha e ele ficou preso. E o filho da desembargadora, o advogado alegou que ele tinha um problema de saúde, que ele era borderline, para quem não sabe, é um transtorno de humor, tipo bipolar, e que ele não podia ficar preso por conta disso. E só para fins de esclarecimento, né, caso vocês não saibam, o desembargador, ele tá meio que acima do juiz. Quando tu recorre, quem julga o teu recurso é o desembargador. Então, o moleque não ficou preso. Não ficou. Outro exemplo foi, há um tempo atrás, foram apreendidos, cara, muita quantidade de droga num avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. E ficou por isso mesmo. Ninguém morreu, ninguém matou. Então, assim, quando é uma operação, que na verdade nem existe, né? Mas quando é uma apreensão em bairros da Zona Sul ou na Barra da Tijuca, em locais mais que tem uma concentração de dinheiro maior, a polícia não mata. Você não vê notícia da polícia matando, nem entrando. E quando é em locais de comunidade, a polícia mata sem pensar 2 vezes. E isso não é um problema só do policial, mas isso é um problema da estrutura que a gente cria em torno disso. Porque a gente começa a cobrar do policial, a sociedade cobra do policial muito. Você tem que ser, você tem que fazer, você tem que acontecer, você tem que ser eficiente. Só que o que é entendido como eficiente? Matar e prender. Então, a gente joga esses policiais aí, e se morrer também morreu, se matar, matou, então o Estado não se preocupa nem com a vida de pessoas que estão nessas zonas de periferia e nem com a vida dos policiais militares. Na verdade, eles se preocupam sim com pessoas que fazem a economia girar, ainda que de forma ilegal. Então o problema é o Estado. Sim, eu acredito que o problema seja a estrutura do Estado. Então sem o Estado não teria crime, será? Ou não? Não, sem Estado não teria como a gente se constituir enquanto sociedade. O que eu acho que deveria mudar é porque é o seguinte, a cultura de um país, ela vem de cima para baixo. A cultura de qualquer lugar. A cultura, por exemplo, de uma empresa. Quem estabelece é quem? O dono. Ela vem de cima para baixo. Então, o nosso país, ele foi fundado, historicamente, sobre a corrupção. Correto? Foi fundado na corrupção. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles simplesmente instauraram esse tipo de cultura. Eles criaram uma sociedade, ao ver deles, mais evoluída, entre muitas aspas, mas sob que custo que isso aconteceu? Sobre o custo de uma cultura de estupro, em que as mulheres indígenas eram violentadas, sobre a cultura da escravidão, né? Foram trazidas pessoas para serem escravizadas no Brasil, pessoas que até então eram livres, sobre a cultura do roubo, de roubar os nossos materiais preciosos, o pau-brasil, os minérios brasileiros. Então o Brasil foi instituído nessa cultura. Então, para mudar isso, a gente precisaria mudar essa cultura da política do Brasil, só que de cima para baixo. Por exemplo, valorizar mais espaços como esse, de educação, de promoção de diversidade, da gente trocar ideia com a galera sem tabus, com alunos sem tabus, e fazer uma orientação efetiva, possibilitando que essa galera que, cresceu na comunidade, vendo a polícia invadir a casa deles, vendo como referência um traficante, por exemplo, que esse pessoal tenha uma outra opção de vida. Que esse pessoal possa escolher
possa escolher, por exemplo, de seguir para um esporte, de seguir uma carreira científica, porque hoje isso não é incentivado no Brasil. Por exemplo, se um de vocês falarem assim, eu quero ser um atleta de alto rendimento, tu vai viver de quê? A gente já começa por aí. Conseguir um patrocínio é muito difícil. Conseguir ser patrocinado pelo governo é muito difícil. Você fala assim, eu quero ser cientista. Caramba, você tem que se dedicar à beça e o dinheiro que esses cientistas ganham não dá mal para se sustentar suas famílias. Então acaba que isso não é muito valorizado, entende? Então eu acho que é isso, mudar a cultura de cima para baixo. Você acha que é daí que vem aquela questão de que se é filho da empregada, se ele é preto e ele é pego com um baseado, na manchete tá o traficante, o criminoso, mas quando é o filho da desembargadora, branco, que mora na Barra da Tijuca, é o estudante de veterinária suspeito de... Exatamente, com certeza. Isso daí tem um fundamento da imprensa que a gente discute muito, nós criminalistas. Por quê? A imprensa, ela tem um papel muito importante, que é de formar a opinião pública. E a partir do momento em que todo jovem negro é colocado como traficante, mesmo que ele tenha sido preso com quantidade pequena de maconha ou de qualquer outra droga, e o jovem branco é colocado como só o jovem estudante, empresário, não sei o quê, que acabou por um deslize sendo preso com droga, a gente está colocando na cabeça da população que aquele jovem periférico, ele é traficante, independente da quantidade de entorpecente. E aquele jovem branco não. Ele sempre é estudante, ele sempre é empresário, ele sempre é alguma outra coisa que não comerciante de tráfico. Até a galera até chama, né, esses traficantes assim de zona da Barra da Tijuca e de zona sul de dealer, né? Traficante em inglês, então assim, a galera nem chama de traficante, chama de dealer. Deixa eu abrir uma pauta aqui, será que eu vou falar? Pode. Em relação à cidade, aqui de Paracambi. Pode falar mesmo, não tem calma. Pode falar. Você não citando o nome de ninguém pra gente não responder processo e a Bia defendendo a gente dos processos, tá tudo certo. Achou então? Não, porque se aí tiver alguma coisa, você corta aí, que senão vai dar ruim. Tá bom. Peraí, então deixa eu começar. Sobre os crimes que vem acontecendo em relação à câmera que fica na farda dos policiais estarem desligadas em momentos propícios, assim, vamos dizer. Isso é muito interessante, né? Em muitos casos que eu atendo, principalmente de apreensão de droga, eu percebo que a câmera dos policiais estava desligada, sempre que eu pergunto. E aí eles dão desculpas genéricas lá na hora da audiência, né? De que descarregou, de que aconteceu uma coisa, de que... Enfim. Só que na realidade, o que me preocupa é que sempre que acontece alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade por parte desses agentes, desses policiais, a câmera consequentemente estava desligada. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu tive um cliente que foi preso dentro de casa com uma quantidade um pouco expressiva, grande, de droga. E aí os policiais entraram, mas eram muitos policiais, eram tipo assim, 15 policiais. Todos armados com fuzil, entraram lá no local, na casa, e, enfim, começaram a apontar a arma na cara do cliente. Eles não tinham mandado de busca e apreensão. O cliente estava com 2 outras amigas lá e eles cometeram, enfim, várias questões complexas com relação a essas mulheres também, de falar, de xingar, de falar, você gosta disso, de estar nessa piranhagem aí com o traficante e tudo mais. Elas foram privadas, inclusive, de usar o banheiro em privacidade. Elas tiveram que usar o banheiro com um policial olhando. Então, foi uma situação muito difícil. E, curiosamente, a câmera dos 15 policiais estava desligada. Descarregou. Problema sério. Só que a questão é que a polícia não cria nenhum tipo de
de problema para esse policial, nenhum tipo de punição para esse policial que desliga a câmera por vontade própria ou que deixa a câmera descarregada. Então, não tem como a gente meio que apresentar alguma sanção a essa pessoa. Então, fica muito vago. Eles desligam a câmera, faz o que tem que fazer e aí depois fala que a câmera descarregou. Então, é muito complexo isso. E eles mesmos são orientados a isso pela própria academia de polícia. Você acredita que, então, que isso já é uma coisa enraizada? Sim. Porque, na minha opinião, não são todos, né? Porque a gente não pode generalizar. Mas eu acredito que eles já entram com essa de poder, de ser superior, entendeu? Sim. Isso com certeza já está enraizado. No próprio curso de formação deles, os policiais sofrem muito quando eles passam na prova de concurso e vão fazer a formação. E a gente precisa entender também qual é a vivência desse policial. Eu, em momento nenhum, quero demonizar a profissão ou demonizar o policial, porque esse policial não tem condições de trabalho. Não tem. O Estado cobra uma coisa do policial que é impossível a ele de cumprir, principalmente do policial militar. Esse policial, ele, por exemplo, tem várias questões de saúde mental, porque imagina, você viver sempre em perigo de vida. Viver sempre trocando tiro. E aí, a polícia possibilita que esse policial tenha um problema de saúde, só que a polícia não trata esse problema de saúde. Quando esse policial cai doente, a polícia, então, é complicado. E aí, às vezes, aposenta a pessoa com um salário muito menor do que ela recebia antes, e não tá nem ali. Então, assim, é um problema realmente estrutural, não só do Brasil, mas dessa instituição Polícia Militar. Bia, o que você tem achado em relação ao que você tem observado? Porque a gente aqui na escola, eu como professora, os outros professores, a gente tem percebido um crescimento da galera, principalmente menor de idade, meio que perdendo o pudor em relação ao uso de droga. E aquela história de, eu sou de menor, né? Eu sou menor de idade. Se pegarem, não dá nada. O que você, dentro das suas observações, você teria a falar para essa galera de 16, 17 anos, que está, como eles mesmos dizem, perdendo a linha, de chegar na escola sob o uso sob efeito de entorpecente, às vezes tentar utilizar o entorpecente dentro da própria escola. Esse adolescente, ele vai sofrer alguma coisa? Acontece alguma coisa com ele? Ou ele, como ele mesmo acredita, não vai dar nada porque ele é menor de idade? Muito importante isso, e são 2 pontos que eu quero tratar sobre essa temática. O primeiro ponto é sobre a questão de saúde desse adolescente. Por quê? O nosso córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui do nosso cérebro, ele só é completamente desenvolvido por volta dos 21 anos de idade. Então, quando um adolescente de 16, 17, ou qualquer pessoa menor de 21 anos de idade começa a fazer o uso de entorpecente, principalmente da maconha, da cocaína e do crack, que são ali a tríplice, que é um problema hoje, esses adolescentes, eles têm um problema de desenvolvimento mental importante e relevante. Então, por exemplo, se ele faz o uso abusivo de maconha, ele vai ter uma dificuldade de desenvolver essa parte da frente do cérebro. E isso vai atingir diretamente problemas com estudo, problemas com desenvolvimento social. E aí uma questão que eu queria tratar é a seguinte: a gente já percebeu que o Estado não está muito preocupado com a educação. Então, se esse adolescente vai se desenvolver bem ou não vai, o Estado não está nem aí. Às vezes, os pais também não estão muito preocupados. Às vezes os pais também estão numa correria danada trabalhando a beça. Então, uma coisa que eu quero dizer para essa galera é: o único responsável pelo seu... A única pessoa que realmente se importa com o teu crescimento precisa ser você mesmo. Por quê? Porque o Estado não vai estar aí, porque os seus pais têm outras preocupações, seus familiares têm outras preocupações. Então, assim, o que será que é onda, né? Será que onda é você ser maconheiro à beça com 16 anos e aí depois você não ter uma formação, você não ter uma profissão, você não conseguir se dedicar aos seus estudos?
Ou será que onda é você, cara, estudar, e aí depois você vai se formar com 22 anos de idade, você vai comprar teu carro, e aí sim você vai poder sair pra tomar uma cerveja, pra fazer suas coisas que você quer, pra se relacionar com outras pessoas. Será que isso não é muito melhor? Porque se você não tem uma formação, você não tem uma profissão, você vai trabalhar aonde? Vamos pensar, você pode trabalhar num posto de gasolina, que não vai precisar de uma formação, ou num emprego num supermercado, que são empregos super dignos, pessoal. O que a gente precisa se atentar é que esses empregos, infelizmente, eles remuneram muito mal, eles pagam muito mal. Então, assim, o que vocês querem ser? Ou como vocês querem estar daqui a 8 anos? Eu tenho certeza que vocês não querem estar ganhando um salário mínimo daqui a 8 anos, né? Então, pra você estar ganhando um dinheiro maneiro, você precisa ter uma profissão. Você precisa se especializar, você precisa estudar. Por exemplo, eu, depois que eu me formei, depois que eu estudei esses 5 anos, eu me formei com 22. E até hoje, eu estudo muito. Eu tô terminando uma pós-graduação pela PUC, em criminologia. Eu sempre estou participando de congressos. E eu sei o quanto isso faz diferença na minha vida financeira. Por quê? Porque hoje, Tá graças rica. a esse estudo todo, eu consigo ter um retorno financeiro muito bom. Então, galera, pensem primeiro, sempre nisso. Você é o responsável pelo seu destino. Ah, mas eu nasci em uma família pobre. Você é responsável pelo seu destino. Ah, mas os meus pais sempre usaram droga também. Ah, mas você é responsável pelo seu destino. Se você não mudar essa curva, quem vai mudar por você? Ninguém. Então você precisa pensar em você em primeiro lugar e onde você quer estar daqui a uns anos. E o segundo ponto. Pô, eu sou menor de idade e eu fui pego com droga. Cara, se você foi pego com droga, vai ser feito um ato infracional, né? Um auto de um ato infracional. Porque, tudo bem, menor de idade não comete crime propriamente dito. Mas você pode ficar apreendido. Você pode ficar preso lá num degase da vida. E aí a tua família vai te visitar aos finais de semana e você vem pra casa no final de semana. E você pode ser tido como traficante. Porque eu já vi muitos menores de idade apreendidos com quantidade pequena de droga que a polícia classifica como traficante e eles ficam agarrados. Tu não vai ficar num presídio comum, óbvio, mas você vai ficar num presídio próprio para menor de idade. Que nem chama de presídio, né? Mas que é igualzinho a um. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Então, Bia, a gente já está caminhando para o final e a gente vai fazer um jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos começar? Bom, Uma palavra que define você. autêntico, Qualidade sua. determinado, Um lugar que deseja conhecer. Fernando de Noronha. Um sonho que ainda quer realizar. Instruir cada vez mais pessoas para crescerem profissionalmente e olharem para si e falar, cara, eu vou mudar meu destino e é isso e eu vou seguir em frente. Esse é o sonho que eu quero realizar. O que mais te irrita no dia a dia? Café frio. Medo. Cair de moto e me ralar. Igual Ludmilla. Sua maior inspiração? Ah, eu acho que minha mãe é uma grande inspiração. Uma mulher muito forte, inspiradora. E um defeito? Perfeccionista, né? Um momento inesquecível da vida. Consegui minha primeira liberdade. Sem dúvidas. Foi isso, Bia. Muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado esse convite. Foi um privilégio ter te entrevistado. Foi um tempo muito bom. Obrigada a Muito vocês, obrigado mesmo. pessoal, por poder contribuir.